Agora, seja bem-vindo você que está nos assistindo à distância também. Glória a Deus por isso. Quero fazer dois lembretes aqui para os irmãos. Nós estamos orando aqui na Videira do Bueno, todos os dias, de terça a sexta. Terça a sexta, das 7 da manhã até as 8. Tem sido uma bênção cada reunião. Nessa reunião de oração, eu estou fazendo um devocional da graça. Então, eu ministro uma palavra de 10 minutos, todos os dias, tem sido uma bênção. E a gente sempre entra ao vivo no Instagram, a partir das 7h30. Então, 7h30 da manhã, passa a ser transmitida ao vivo aí por meia hora, mas presencialmente a partir das 7. Separe para vir orar conosco pelo menos um dia. Na quarta-feira, em especial, a gente está orando pelos líderes, discipuladores. Está sendo uma bênção muito grande, amém? Também quero lembrar você que o pastor Aloysio está ministrando Apocalipse sem mistério, baseado no seu livro, ok? Todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, pelo Instagram e pelo seu canal também, aloysiosilva.tv. Depois, se você quiser adquirir o livro, está sendo vendido por um preço especial ali do lado de fora. Irmãos, eu espero que existe uma possibilidade muito terrível de que amanhã o governador faça um decreto proibindo os cultos de novo. Está amarrado, em nome de Jesus. Por 2 domingos, né? Uma canseira. Que Deus tenha misericórdia. Nós já oramos, então nós vamos crer que isso vai cair por terra em nome de Jesus. Nós temos tomando todos os cuidados, você deve tomar também, mas não viva debaixo da escravidão do medo. Mas, se isso acontecer, a gente vai comunicar aos irmãos, aí não teria culto domingo que vem. Fique atento, tá bom? Mas eu espero que não aconteça. Tem aqui uma pergunta que me fizeram, a gente não tem respondido perguntas nesses dias, porque os cultos estão mais abreviados, mas eu vou responder essa. Pastor, eu sou convertida e pequei. Me expulsaram da igreja que eu estava, dizendo que não tem perdão. Deus perdoa independente do que eu fiz? Ou tem pecado sem perdão? O único pecado sem perdão que alguém poderia dizer que cometeu foi o blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu não creio que crente nascido de novo faça, porque tem o Espírito Santo dentro dele. E só de você estar perguntando, incomodado, arrependido, já prova que não foi esse pecado que você cometeu. Então, sobre os demais pecados, eu quero te dizer algo. Se o feito de um homem pode ser maior do que o feito de Deus, então você tinha que ser Deus. Nenhum pecado pode ser maior do que o feito de Deus lá na cruz. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado que o seu sangue não possa lavar. Só Ele é Deus. Está perdoada, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Porque essa é a palavra de Deus, poderosa. Muito bem, hoje eu quero compartilhar com você a respeito de um tema muito importante que tem a ver com esses dias, tem a ver com aquilo que nós temos compartilhado, que o pastor Luiz tem compartilhado. Nós queremos continuar falando desse assunto a respeito da nova ordem mundial. É uma palavra que está sendo muito usada. E o meu alvo nessa noite não é colocar nenhum tipo de medo no seu coração, de jeito nenhum. Acredite em mim, não é essa a ideia, não é te apavorar, não é deixar você sem dormir, mas é te abrir os olhos, é te alertar para aquilo que está acontecendo, para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O meu encargo não é passar medo em você, mas é despertar em você um forte senso de arrebatamento. Porque nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Nós não estamos esperando que o anticristo venha, ainda que ele venha, mas nós estamos esperando Cristo nos ares para nos buscar, como a sua noiva, como vencedores que nós somos. Amém, irmãos? Esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos vivendo, no entanto, um momento muito sério na terra. E nós precisamos ter os olhos abertos para perceber as coisas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14,
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, para tentar enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. O diabo é um enganador, e ele se disfarça para enganar. Eu sei que muitas pessoas pensam que quando o anticristo vier, e ele vai marcar as pessoas com o seu número, a marca da besta, o 666, e ninguém vai poder comprar nem vender, não é fazer coisa alguma se não aceitar a marca. E esse sim, quem aceitar a marca, aí essa pessoa de fato não pode ser salva. Por isso eu tenho certeza que nenhum crente vai aceitar a marca, porque haverá crentes que terão ficado aqui, não terão sido arrebatados, e esses serão perseguidos e mortos, a Bíblia diz, durante a grande tribulação. Mas muitas pessoas acham que o mundo vai aceitar a marca da besta na marra. Não, não é. O diabo virá e ele está trabalhando, e essa mentira, essa mente por trás de tudo que nós queremos expor nessa noite, para que você tenha luz e não seja enganado pelo diabo, e não seja levado por nenhuma onda maligna de engano que tem sido trabalhado no mundo. O diabo, ele trabalha para que quando ele vier, o que ele vai oferecer, as pessoas vão querer isso, vão desejar isso, porque ele vai vender isso como sendo coisa boa, ainda que isso, com certeza, virá com uma obrigação de adoração, de uma relação clara e direta. Por isso ela passa por uma situação econômica, política, mas também religiosa. Toda a trama do inimigo, porque com certeza vai exigir adoração. Ninguém pode perder a salvação, se assim posso dizer, ou não entrar no céu, porque um policial pegou você, te amarrou na marra, enfiou um chip, uma marca de 666 na sua cabeça. Não, as pessoas que vão receber essa marca, elas vão querer aceitar aquilo, elas vão concordar com aquela adoração, com aquela marca, porque tudo que estará acontecendo trará uma solução de um líder mundial, para que o mundo queira que ele venha, queira que ele traga a solução. E nós, espero, não estaremos aqui, no nome de Jesus, teremos sido arrebatados. No entanto, isso já está em curso, e nós queremos expor para você, à luz da palavra de Deus, qual é o tempo que nós estamos vivendo. Porque quando você entende o momento que você está vivendo, você se desperta, você se levanta, você se posiciona. Tem pessoas que estão nos acusando, dizendo: vocês são oportunistas, estão pregando apocalipse no meio de uma pandemia, vocês estão querendo colocar medo no coração das pessoas. Mas isso é uma acusação maligna, do inferno. Porque, meu querido, qual é o momento que você tem que alertar alguém que tem um acidente ali na frente, que se ele continuar o caminho, ele vai cair naquele buraco, naquela ponte que está quebrada? É justamente na hora que o acidente aconteceu, a ponte foi quebrada, é nessa hora que você tem que gritar: pare, volte, não venha para cá, tem um acidente ali, sim ou não? É na hora do eminente perigo que nós temos que gritar que há um perigo ali na frente. É porque nós estamos vivendo algo muito maior do que a pandemia, que nós estamos aqui hoje, todos os dias, para te alertar do momento que nós estamos vivendo, para que você fuja disso, para que você se desperte disso, não é? Os vencedores são as noivas que estão lá de Mateus, da parábola de Mateus 25, as 10 virgens, 5 eram prudentes, tinham azeite na vasilha e estavam com as suas lâmpadas acesas. Se você compreende o momento profético que nós estamos vivendo, se você compreende que o arrebatamento está às portas, o anticristo está às portas, a grande tribulação está às portas, e as profecias estão se cumprindo rapidamente, o que vai acontecer? Você que está nos ouvindo, que talvez não conhece ainda o Senhor, vai entender que precisa de um Salvador, e vai se entregar, e vai nascer de novo, porque você não quer ficar. Você que está desviado, você vai ser alertado para poder voltar. Você que estava frio, vai se levantar para buscar o Senhor e se posicionar, para que quando Ele vier, você possa participar do arrebatamento.
possa escapar de tudo que vem e virá e está às portas. Eu não estou aqui, portanto, para te chamar para uma revolução, para impedir o anticristo de vir, ou coisa desse tipo. Não, nós não, de fato, não fazemos parte daqueles que querem mudar o mundo, não é? Eu respeito quem quer, mas nós estamos no time daqueles que querem sair do mundo. Nós queremos ser arrebatados. Esse mundo jaz no maligno, nós estamos resistindo ao diabo, mas é inevitável que venha. E nós queremos preparar a igreja para o arrebatamento. Então, essa é a minha ideia nessa manhã, nessa noite, amém? Nosso coração. E eu quero compartilhar então essa palavra com você. E acredite em mim, nós não somos conspiracionistas. Antes que você nos acuse de sermos parte daqueles que são ligados nas teorias da conspiração, não fazemos parte desse time de gente, não seguimos essas pessoas, não ouvimos isso. Nós somos pessoas bíblicas, nós somos pessoas proféticas, realistas. Queremos apenas olhar para a palavra de Deus e trazer luz para o momento que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Queremos expor à luz da Bíblia, queremos confrontar o que está em curso em todo mundo, todo mundo. Nós queremos apenas mostrar para você com realidade tudo isso que está acontecendo e nós queremos colocar diante de você. E eu penso que de todas as profecias que existem na Bíblia, existem duas profecias a respeito do fim que são fundamentais. Todas as demais estão em cima delas. Nós precisamos ter clareza. Hoje eu quero me ater em uma, mas existem duas que são realmente muito importantes e que estão muito evidentes nesse momento, e eu quero que você tenha clareza dela para perceber o que nós estamos vivendo. A primeira delas é a respeito da profecia sobre Israel. Israel é um relógio no mundo profético. Mesmo no meio da pandemia, você vê que Israel está aí aparecendo. Se falam dos cientistas israelenses descobrindo vacina, remédio, todo o tempo, seja lá o que está acontecendo, a gente percebe de uma maneira impressionante Israel sendo citado no relógio de Deus. A gente vai mostrar um pouco sobre isso. E a segunda profecia, também mais importante, fundamental, é sobre o governo mundial do anticristo, que é a que nós vamos nos ater nessa noite para trazer clareza para você. Deixa eu dizer algo, meu querido. Se você ainda pensa que a vida, depois que acabar essa pandemia, será igual a que era antes, você está enganado. Nunca mais a vida aqui será como era antes dessa pandemia. Essa pandemia, por isso que se chama pandemia, porque é do mundo todo, não é? Ela tem consequências muito maiores do que o vírus. O vírus é real, é a primeira etapa, mas ele está trabalhando em muitas áreas das nossas vidas. Você se lembra quando caíram as torres gêmeas, naquele atentado terrorista, não é? De 11 de setembro. Muitas pessoas, então, os aeroportos, por exemplo, mudou completamente a maneira de você embarcar, de fazer todas as coisas. E as pessoas diziam, não, esses ajustes serão apenas para esse momento. Nunca mais mudou. Pelo contrário, só piorou. E vai piorar cada vez mais essa situação. A própria pandemia já estabeleceu. Hoje, se você quiser, por exemplo, viajar de avião, você é obrigado a usar máscara. E esquece, nunca mais você vai voar sem máscara. Isso vai se tornar um padrão. Já se fala, inclusive, de fazer exame até de sangue na entrada do avião, para saber se você tem algum vírus ou não. Se você está com febre, pode ser que você nem embarque, vai ter que voltar para casa, porque pode ser um outro tipo de vírus. E tantas coisas que já se discutem que vão mudar para sempre. Os comportamentos da sociedade. E o pior ainda virá, e eu vou falar disso daqui a pouco, que é a consequência do que nós estamos passando com o vírus, que será a crise mundial econômica inevitável que vai acontecer e que vai trazer implicações terríveis em toda a terra. Então, às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo,
mas isso tudo tem uma mente maligna por trás, a mente por trás do sistema, a mente do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo está todo o tempo pensando o mundo para que tudo fique preparado para que ele venha. Então, nós precisamos compreender isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem aproximadamente 750 companhias aéreas no mundo. Sabe qual que é a estatística que vai sobrar, as que vão sobreviver depois da pandemia? 40. Significa que no primeiro momento eles dizem que as passagens vão cair lá embaixo, porque ninguém quer voar, mas depois vai subir muito o preço. E somente quem tiver muita necessidade realmente de voar é que vai pagar por isso. Tudo isso vai dificultar o ir e vir das pessoas. Muitas coisas estão em curso, não é? E a gente começa a perceber tudo isso. Você começa a perceber que hoje em dia, tudo tudo tem a voz da ONU, da OMS, o mundo inteiro respeita o que eles falam, como se fosse Bíblia. E ai de quem questiona. Quem questiona a OMS hoje, a OMS falou, a ONU falou, quem é você para discutir? Né? E tem um sujeito lá que ninguém sabe quem é, um tecnocrata que foi colocado lá, que não foi votado por ninguém, e que as pessoas simplesmente se dobram, abaixam a cabeça, nada pode ser questionado, porque tudo é ciência, não é? É o nome da ciência. Como se a ciência soubesse, por exemplo, o que nós estamos passando hoje, o que tem não é ciência, porque nem deu tempo de fazer a observação ainda, está tudo em estudo. O que existe não é ciência coisa nenhuma, é opinião. A ciência, por exemplo, ela cria a bomba. A ciência pode criar uma bomba atômica. A opinião decide se vai ou não jogar a bomba, decide aonde vai jogar a bomba, quando vai jogar a bomba. Isso é opinião. O que nós temos é opinião, porque nós temos opiniões divergentes. Tem gente que tem uma teoria, o outro tem outra. Por quê? Porque a ciência ainda não deu tempo de estudar nada disso, mas tudo em nome da ciência. E as pessoas agora, se a ciência falou, se a OMS falou, se a ONU falou, é Bíblia, acabou. E as pessoas se dobram. O que é isso? É uma dominação. Está acontecendo um governo que vai tomando proporções mundiais e as pessoas muitas vezes não percebem. Ele virá para tentar enganar, diz a Bíblia, se possível, os próprios filhos de Deus. Então, a primeira profecia, que não é a que a gente vai gastar tempo, mas eu quero só te mostrar rapidamente, é a respeito de Israel. A Bíblia diz que Israel é a figueira. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele, o próprio Deus, não é? Ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá nas nuvens, não é? Nós sabemos quando ele vai voltar, mas quando ele virá, no primeiro momento para arrebatar, a Bíblia diz que ninguém sabe. Mas o Senhor é tão bondoso conosco que ele nos deu dicas. Jesus, que é Deus, andando na terra, liberou uma profecia lá em Mateus capítulo 24. E isso é um sinal muito poderoso, porque o próprio Deus é que disse, e nós precisamos então ficar muito atentos na boca de Jesus. Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Todos os estudiosos e teólogos concordam que a figueira aponta para Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. O verão é a volta de Jesus. É quando ele é o sol da justiça. Então no verão, é o sol a pino, é quando ele está brilhando mais forte. E ele é o sol da justiça. Então o verão fala da sua volta. E Israel é a figueira. E Jesus está liberando uma profecia. Preste atenção. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas, está chegando, está perto. Olha o que ele está dizendo: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Uau! Essa profecia é uma profecia muito clara. E quando a Bíblia diz que quando nós vimos os ramos se renovarem e as folhas brotarem,
o verão está próximo. Quando você vê novamente florescer a figueira, que é Israel. Você sabe, há 100 anos atrás, ninguém jamais poderia imaginar que a nação de Israel pudesse voltar a existir. Não tinha a mínima possibilidade de uma nação como o povo judeu, que foi esparramado no mundo por 2000 anos, que não se falava a língua por 2000 anos, que não tinha moeda por 2000 anos. Era impossível que voltasse a existir. Ninguém podia imaginar algo dessa maneira. Ou seja, aquela figueira estava completamente morta, apagada. Mas de repente, algo aconteceu. Por causa das guerras, por causa do genocídio contra os judeus, milhões de judeus mortos, não é, por Hitler e toda a perseguição. Então, houve uma comoção mundial em favor deles. E então começaram a se discutir a importância deles poderem voltar novamente a terem o seu lugar, se reunirem, viverem, se defenderem. E então, em 1948, houve um concílio, não é, lá na ONU, e eles decidiram que o Estado de Israel voltasse a existir. Uma coisa assim, impensável há alguns anos atrás. E glória a Deus que foi um brasileiro que assinou o decreto. Oswaldo Aranha estava lá, fazia parte, e a nação voltou a existir. Uma coisa impressionante. Ninguém jamais podia imaginar que uma nação destruída por 2000 anos voltasse a existir, enfrentasse inimigos enormes que se levantaram em guerras contra eles, vencessem essa batalha, criassem tecnologias e se tornassem em tão pouco tempo um país de primeiro mundo, que está hoje todo o tempo na mídia. Foi um milagre. Literalmente, a profecia que dizia que um pomar brotaria no deserto de Isaías aconteceu. Você vai em Israel hoje, você vê um pomar no deserto. Tamanha é a tecnologia. Uma coisa impressionante. O que é isso, pastor? É a figueira que está brotando. As folhas estão verdes. Você está vendo ela novamente. Isso aconteceu agora, irmãos, há pouco mais de 50 anos. Está diante dos nossos olhos, não é? Isso é um sinal. Essa profecia é impressionante. Israel, sem dúvida, é o maior milagre dessa geração. Literalmente, isso é poderoso. E a Bíblia também, a história nos conta que em 1967 aconteceu uma guerra, porque Israel voltou a existir, mas Jerusalém, a capital, ainda não estava na posse deles. E aqui também isso foi algo muito importante, porque eu vou te contar por que é importante, porque tem a ver com a profecia. A profecia não diz respeito apenas a Israel, mas diz respeito também a Jerusalém, não é? E Israel volta a existir em 1948, mas Jerusalém ainda não estava na posse deles, estava na posse total dos gentios. E a Bíblia diz que, a história conta então que na guerra dos 6 dias, em 1967, cercado por 3 nações que estavam apoiadas pela Rússia e os exércitos árabes, se levantaram e cercaram Israel por todos os lados. E Israel, numa manobra fantástica do seu combate aéreo, vence a batalha em 6 dias e toma Jerusalém. Agora Jerusalém é parte de Israel, está na posse dela, não completamente, porque uma pequena parte, a parte mais importante de Israel, que é a esplanada do templo, ou onde hoje está a Mesquita Dourada, ainda está nas mãos dos árabes. E essa é uma parte muito importante, porque é lá que vai se construir o templo, que é a última peça do Lego da profecia ligado a Israel. E isso é muito importante, mas as duas partes já estão prontas. Agora, hoje a gente também pensa que é impossível que os árabes cedam a esplanada dos templos ou das mesquitas para eles, porque tem uma das mesquitas mais importantes para eles lá, da Cúpula Dourada. Mas também era impossível imaginar que Israel existiria 100 anos atrás. Por isso eu te digo, vai acontecer, porque a profecia está em andamento e só falta uma pequena parte. Quando você for lá em Israel, ou se um dia você tiver, ou se você estudar, lá existe
um museu do templo, uma sociedade do templo, e todos os utensílios do templo já estão prontos, já estão preparados. Quando, se em algum momento for liberado o lugar exato que é onde está essa mesquita, eles podem construir o templo rapidamente, tudo já está preparado. Agora, nós sabemos que isso é uma situação que está acontecendo, que está em andamento, e tudo por quê? Porque em Lucas, no capítulo 21, verso 24, o Senhor disse que até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém seria pisados por eles. E então ainda isso está acontecendo. Agora, isso é muito interessante, porque que pastor, você fala do templo, por que isso é importante? Veja, irmãos, isso diz respeito a Israel, não a nós como igreja, porque Deus sempre morou no templo, depois ele sai e hoje ele mora em nós como igreja. Mas para os judeus, essa é a peça mais importante, não é? Porque é lá que eles acreditam que o Messias virá para habitar. E é isso que está em jogo. E a coisa mais extraordinária que já aconteceu foi Deus vir morar no Santo dos Santos, no tabernáculo e depois dentro do templo. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, né? E os judeus então foram espalhados, mas nós sabemos que será reconstruído. Olha o que diz, por que de tudo isso? Agora você vai entender a profecia. Mateus 24, 15. A Bíblia diz, eu vou ler aqui apenas duas partes. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quando vocês virem o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo. O lugar santo é o lugar mais íntimo do templo. Então, o templo vai estar construído. Ele está dizendo, quando vocês virem uma abominação dentro do templo que terá sido construído, dentro dos santos, então você vai entender. E lá no verso 21, vai lá para o verso 21, diz, porque nesse templo haverá o que, irmãos? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa tribulação é chamada de grande tribulação. Então, o que vai acontecer? Qual que é a profecia? A Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele fará uma aliança com Israel por 7 anos. Será um acordo de paz. Por isso nós acreditamos que o anticristo provavelmente tem uma ligação com os muçulmanos, porque a grande briga de Israel são com os árabes e os muçulmanos, e tem a ver com a mesquita. Então provavelmente ele será dessa linhagem, e ele vai costurar, isso é claro na Bíblia, um acordo de paz por 7 anos. E certamente envolverá, provavelmente, essa negociação, então, com o espaço para a reconstrução do templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que no meio dos 7 anos, 3 anos e meio serão de paz. Mas no meio do acordo, 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo de paz e vai colocar uma imagem sua dentro do templo que já estará construído, e ele vai exigir a adoração, vai sacrificar um animal imundo, vai colocar a sua imagem e vai exigir a adoração dos judeus. Esse é o abominável que a Bíblia está dizendo, que Jesus está falando. Quando vocês virem isso acontecer, começa a grande tribulação. Aí 3 anos e meio depois, Jesus volta para encerrar esse período. Então veja, nós já temos Israel, nós já temos Jerusalém parcial, e falta apenas a construção do templo. Tudo isso já está agora, aconteceu há pouco tempo, está diante dos nossos olhos. Ninguém tem dúvida que essa parte, essa profecia tão importante e poderosa, está super viva e aos nossos olhos. É impressionante. E Jesus falou, quando vocês virem isso, Israel já começou a florescer, voltou a existir, as folhas estão verdes, Jerusalém já foi tomada, só falta um pequeno detalhe. Ele está dizendo, quando vocês virem isso, fiquem atentos, porque está às portas. Eu sei que talvez você já ouviu isso várias vezes, você fala, eu já sei disso. Não tenha isso por qualquer coisa. Hoje é dia de você falar, meu Deus, me dá um senso de urgência no meu coração. Não de medo,
mas de urgência, de encargo, de mudar de vida, de falar, meu Deus, eu não quero viver a minha vida embriagada com as coisas daqui, porque tudo está entesourado para o fogo. Eu não quero viver a minha vida aqui, eu quero me preparar para subir. Eu estou esperando a sua volta, porque os vencedores não estarão aqui para ver nada disso. E é para isso que eu estou te chamando, insistentemente, para que você se posicione por aquilo que tem valor. Faça como está em 1 Coríntios capítulo 7, aquele que se casa, viva como se não tivesse casado, o que compra como se não comprasse, o que vende como se não vendesse, o que viaja como se não viajasse, o que faz negócio ou estuda como se não fizesse, porque tudo isso passa. Ele está dizendo, continue vivendo, mas não ponha o seu coração em nada daqui, porque é isso que vai fazer de você alguém que vai vencer. Isso é muito poderoso, e nós temos clareza desse momento que a palavra de Deus está dizendo, não é? Agora, eu vou te contar mais um detalhe. Quando o templo for construído, ele precisa ser consagrado, para daí começarem as atividades lá. Mas tem um detalhe, só existe um tipo de animal que pode ser usado e sacrificado para consagrar o templo. Isso é chamado, o animal é uma novilha vermelha. Essa novilha, ela é uma raça de gado, não é? Específica de Israel, mas ela é um gene recessivo. E por 2000 anos, nunca mais nasceu, desde que o templo foi destruído, nunca mais nasceu nenhuma novilha. Acabou, não nasceu mais, porque é muito raro, raríssimo. Mas eu quero te contar algo, pasme. Em fevereiro de 2018, nasceu uma. Por que será? Agora. A novilha necessária, você pode entrar na internet se você está duvidando, escreve aí depois, novilha vermelha de Israel. Você vai ler a reportagem do que eu estou te contando, está aí para quem quiser ver na internet. Essa novilha é uma novilha especial. Genes recessivos são assim, eventualmente eles brotam. Mas agora, justamente agora, 2000 anos depois, a novilha necessária para a consagração do templo nasce em Israel. Irmãos, isso não é por acaso. Acredite em mim, são sinais que Deus vai nos dando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas podemos perceber quando vai chover. Olha para o céu, levante os seus olhos. Você sabe, se estão tentando colocar uma máscara para fechar sua boca, que pelo menos se abra os seus olhos. Pelo menos se abra os seus olhos, para perceber o tempo que nós estamos vivendo, para que o seu coração se aqueça. Você consegue perceber como Israel é um relógio profético? Amém? É um relógio profético, está aqui. Nós precisamos estar atentos a isso. Muito bem. A segunda profecia, e que nós, mais importante do fim, e que eu quero me deter agora, é a respeito do governo mundial, que está também escrito na Bíblia e que está em curso. A gente vai vivendo a vida, trabalhando, casando, estudando, comprando, vendendo, e a gente não se apercebe. Você vai lendo uma notícia aqui, separada, desconectada da outra, e você não percebe, mas é para isso que nós estamos aqui, para estudar a palavra e perceber as notícias aqui, a outra ali, um ponto aqui, um ponto ali. De repente você conecta tudo e fala, não, está tudo conectado. Mas se você não para observar, você é levado na onda. E existe essa segunda então profecia, que nós precisamos sempre atentar, que é a profecia do governo mundial do anticristo. A palavra de Deus diz claramente que virá o homem da iniquidade, usando todos os poderes de Satanás para nos enganar. Apocalipse chama ele de a besta. É um homem, mas Apocalipse chama de a besta. Não é porque ele é uma besta, não. Não é porque ele é um ignorante, não. É porque, na perspectiva da Bíblia, ele não é um homem comum, como nós. Tem nele um outro componente, como na Bíblia já
já existiram no passado, antes do dilúvio, e por isso Deus teve que destruir toda a raça humana, aqueles gigantes que eles eram um cruzamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que embora existem duas teorias, mas eu creio, baseado até nos contextos do Novo Testamento, que deixam claro que demônios foram após outra carne e tiveram relação com homens, e nasceram os gigantes. Então, aquilo não era um ser humano. Nós já estamos, eu não posso afirmar, a Bíblia não diz, mas eu particularmente creio, assim como o pastor Aloysio, que provavelmente o anticristo será talvez um clone, porque nós já estamos avançados nessa tecnologia, já se fizeram isso com animais. E quem é um clone? Ele é um ser humano normal? Como que vai ser isso? Hoje já se estuda a possibilidade de, por exemplo, se fecundar um óvulo que tem gene de 3, 4 pais diferentes, uma coisa muito louca. Então, isso será, o Espírito de Deus certamente não poderá agir sobre essa pessoa, não é? Que é um homem, mas que a Bíblia chama de um ser, uma besta, uma fera, uma coisa esquisita, que não é comum, mas a Bíblia diz que ele virá. Está aqui, interessante que, deixa eu voltar aqui, que eu baixei. Então, a Bíblia chama isso, e nem é dito que se trata então de um homem como nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, a Bíblia fala sobre isso. Ora, o aparecimento do iníquo, olha como a Bíblia o chama, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios da mentira. Ele vem fazendo sinais e prodígios de mentira para tentar enganar, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Como eu disse, eu creio nessa hipótese. Sendo um clone, ele não será considerado um ser humano. Olha o que diz a Bíblia aqui, Apocalipse 13, verso 1, que você vai ver então a descrição dele. Vi emergir do mar uma besta. Preste atenção, aqui está a profecia, ok? A segunda, importante. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Isso fala da profecia que tem em Ezequiel, falando dos reinos. Eu não vou entrar nela aqui. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O diabo então vai dar para ele essa autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha aqui o governo, olha, tomando um governo mundial em toda a terra. Preste atenção. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta. Percebe aqui o componente de adoração que eu falei para você? Você acha que o 666 vai ser colocado na marra. Não faz sentido isso. Ninguém pode ser condenado ao inferno, porque na marra colocaram a marca nele. Não tem que, exige-se uma adoração voluntária, uma escolha. Eu não quero esse e eu quero esse. E a Bíblia diz que eles vão adorá-lo, porque vão ficar maravilhados com os seus feitos. Vai ser uma escolha voluntária daqueles que negaram Cristo. Por isso não podem mais ser salvos, não é? Dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Quanto tempo que é 42 meses? Quem é que sabe? 3 anos e meio. O que vai acontecer nos 3 anos e meio? A colinha, grande tribulação. Ela dura 3 anos e meio, 42 meses. A besta está agindo nesse tempo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, porque vai ter crente aqui nessa época.
Qual crente, pastor? O que não quis ouvir a exortação em amor para se posicionar hoje. Senhor, nos ajude. Não fique, meu querido. Diga amém. Diga, não vou ficar. Eu vou subir. E lembra, o vencedor não é aquele que não erra. É aquele que crê, que se posiciona para confessar a justiça de Cristo. E não deixa a graça ser vã. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Pede graça para Deus, pede para o Senhor despertar o seu coração. Não tente fazer nada, peça tudo para Ele. Ele opera em você o querer e o realizar. Ele tira de você a preguiça, a apatia, a indiferença. Ele te liberta do pecado, Ele rompe as cadeias, Ele muda a sua sorte. Ele gera fome no seu coração, Ele gera sede pelo Espírito Santo na sua vida. É Ele que faz tudo, é só você clamar e Ele vai te levantar para ser um vencedor. Amém? Pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Não fique assustado, fica aceso. Hoje está um silêncio aqui nessa plateia, não tem ninguém dormindo. Glória a Deus. A minha irmã assistiu a palavra e falou assim, eu estou assustada. Eu falei, então abre o olho, aleluia. Foi-lhe dada uma boca, onde é que eu estou aqui, meu Deus? Para difamar o nome do tabernáculo e saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre... Olha aqui agora, isso aqui, preste atenção. Marca aí para mim, irmão. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui está o governo mundial. Foi dado para ele a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Deixa marcado aí. Interessante que a Bíblia diz que ele vai governar diretamente sobre 10 reinos. 10 é como se fosse um G10. Mas embora ele vai governar sobre um grupo, ele vai ter autoridade sobre cada povo, língua e nação. Ou seja, a autoridade dele será mundial. Será um governo estabelecido em cima de 10 nações, mas que vai ter um controle sobre toda a terra. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha a adoração de novo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar aqueles que estão perdidos, que não quiseram, que não aceitaram e, portanto, não vão ser salvos. Então, veja, hoje eu quero me deter nesses aspectos relacionados ao anticristo. Mas eu não quero me deter a isso. Eu quero me deter ao aspecto do governo dele. Para você perceber, a profecia diz aqui claramente que ele vai governar, como eu falei, sobre 10 reinos, pois os 10 chifres falam dos 10 reinos, mas a Bíblia diz que ele tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o seu governo terá um alcance mundial. É isso que está em curso, é isso que o diabo está trabalhando, e nós deveríamos sempre ficar atentos. Todas as vezes que você ouvir ou ler alguma coisa a respeito sobre globalização, governo mundial, globalismo, nova ordem mundial, todas estas palavras, sempre que você ouvir isso, fique atento. É disso que eu estou falando. E é isso que está em curso. É isso que tem se falado. Às vezes a gente vai, a primeira vez que você ouve alguma coisa, talvez você se assusta, mas com o tempo o diabo vai falando e você vai se familiarizando e aquilo se torna normal. Não pense que o governo mundial de Satanás virá repentinamente, sem que ninguém espere por ele. Não, não é assim. Ele está sendo construído, não é? É como a expressão que nós, a ilustração que a gente costuma usar da rã na chaleira. Eu não sei se isso é verdade, mas a ilustração é boa. Não faça essa experiência. Não seja um menino traquino. Dizem que se você colocar uma rã numa panela com água fria, é o habitat dela, ela vai ficar ali. E se você for esquentando a água bem devagarzinho, ela vai se adaptando à água e vai morrer cozida. Então, eu não sei se funciona, não faço, mas eu digo para você, é isso que o diabo está fazendo. O projeto não é de uma vez, ele vai acostumando. E essa pandemia,
E tudo que está por acontecer faz parte do treinamento. Faz parte da tática do diabo. Ele está preparando o mundo para que ele mesmo venha governar. E nós precisamos perceber para que não caiamos nisso. Ele vai repetindo. Você sabe, eu me lembro, olha, na época que eu era criança, né, jovem ainda, falar de casamento homossexual era um escândalo. Não é? Ninguém aceitava um negócio desse. Hoje, virou normal. Por quê? Porque vai se falando. Vai colocando no primeiro momento, se levanta. Falar de pedofilia é um absurdo. Mas daqui a pouco, com o passar dos anos, o amor não tem idade. E já não será mais um escândalo. É assim que o diabo vai colocando as coisas. Que ele vai fazendo com que o seu governo vai tomando essa proporção. Veja que, toda hora eu clico aqui, meu esboço corre. Eu quero mostrar para você como isso é uma coisa séria e que vai avançando, vai repetindo, não é? Isso acontecerá também quando o diabo, então, estabelecer aqui o seu governo mundial. No primeiro momento, como que o diabo tentou fazer isso? No primeiro momento, ele tentou levantar grandes impérios. Então, no decorrer da história, você vai ver todos os impérios, Império Romano, Império Persa, Medo-Persa, Grego, e todos os impérios, ele achava que levantando os impérios, ele poderia governar a partir dele. Mas ele percebeu que os impérios caíam, vinha um outro mais forte, derrubava. Então essa estratégia de governo mundial através dos impérios não funcionaram. Então o diabo, em um determinado momento, ele muda a sua tática. Ele percebeu que não era suficiente levantar um império. E a sua ideia mudou completamente. Ele entendeu que precisava de um domínio mundial. A sua estratégia, então, passou a estimular um órgão, então, obviamente, como a ONU. E onde isso começou, pastor? Na Primeira Guerra Mundial. Veja, o diabo sempre está por trás das guerras. Sempre. É o diabo que se levanta. Se você vê a história da Primeira Guerra Mundial, é um absurdo. A morte de um cara, de um príncipe, que não tinha nada a ver, desencadeou uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade. Não faz sentido nenhum. É claro que o diabo estava por trás. E interessante que logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, que foi uma coisa terrível, eles perceberam então tanto que aquilo foi desastroso, e eles então propuseram algo chamado Liga das Nações. Eles quiseram criar algo parecido com a ONU. E eles criaram a Liga das Nações para tentar impedir, era um governo, então, mundial, para tentar controlar, balizar as coisas no mundo e impedir que outra guerra funcionasse. Mas essa Liga das Nações também não funcionou. Também não foi para frente, também não conseguiu. Então, Satanás se mobilizou novamente e insistiu nessa direção e então levantou a Segunda Guerra Mundial, que foi também destruidor. E logo após a Segunda Guerra Mundial, vendo toda a tragédia que foi, eles concluíram. Veja a insistência do diabo numa direção que realmente não podia ficar da mesma maneira. E foi nesse momento que se criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, para reger e controlar um certo tipo de controle mundial, onde se reúnem para discutir as coisas. Aconteceu depois da guerra. E se estabelece isso. E eu não tenho dúvida de que a ONU vai ser, irmãos, o principal meio, ferramenta que o diabo vai se estabelecer. Porque, como eu disse para você, hoje já se fala tudo em função da ONU, não é? Da Organização das Nações Unidas. Tudo está ligado a isso. Isso é impressionante. Hoje, como eu falei, virou Bíblia. O diabo, há muito tempo, que está trabalhando para gerar esse conselho global. Você sabe, hoje em dia, só tem se você entrar na internet, se você fala inglês ou entende inglês, porque senão talvez você não vai conseguir, mas começa a ouvir o discurso dos presidentes em volta do mundo. Do presidente da França, da Alemanha, da China, de todos esses países da Europa, você vai ver que o discurso é o mesmo. Mesmo de quem, pastor? Da ONU. Repete. Ele é Ctrl-C, Ctrl-V. Se você pegar
o estatuto dos partidos políticos em volta do mundo é cópia da ONU. Aqui no Brasil, tem alguns partidos que nem reescreveram, deram Ctrl+C, Ctrl+V literalmente. Só porque ninguém ousa discordar da ONU hoje. É uma blasfêmia. Só tem 2 presidentes no mundo inteiro que falam contra a ONU. E compraram uma briga monstra. Um é o presidente Trump e o outro é o seu presidente. Goste você dele ou não, é um fato. Ele e o Trump são os únicos que se levantam para falar contra e não repetir o que a ONU está falando. Então, por isso, nunca vi alguém perseguido milimetricamente, segundo a segundo. Porque o diabo está frontalmente se levantando, porque esse é o órgão protegido, as 7 chaves do inferno, a ONU. Ninguém toca lá. É voz mundial. A ONU falou, a OMS falou, fique em casa. Todo mundo dobra a cabecinha. Põe a máscara. Todo mundo põe a máscara. Não saia, não reúna, não faça. É ciência. Que ciência? Não deu tempo, meu querido. É opinião. Opinião. Ciência tem que ser comprovada empiricamente. Não deu tempo. O que tem no mundo hoje é um governo de opinião. E a OMS manda e você obedece. E se você se levanta para questionar, você é um louco desvarado. Que é os 2 aí. Não é? E nós, os crentes, que estamos nesse barco. que nós nos posicionamos e eu que vou levar muita pedrada essa semana. Aleluia. Não tem problema não. Eu estou aqui para expor o diabo. Eu vou mencionar, para encerrar, alguns movimentos, não é uma lista completa, que o diabo está agindo para fazer essa manipulação. O meu encargo é que a sua percepção profética seja aguçada nesse momento. A primeira coisa que o diabo está fazendo, que a gente percebe claramente, é essa pandemia mundial. Eu creio que tudo que está acontecendo é apenas um treinamento, como eu falei, para aquilo que virá. Eu penso que as pessoas estão se acostumando, como eu falei, lentamente, com um controle governamental. Nunca houve tantas perdas de liberdades individuais sem que as pessoas protestassem. O que eu vou te falar agora é a nossa observação. Então, se você não quiser, você pode jogar fora. Mas, diante da profecia, eu estou te mostrando agora fatos, que a gente observa claramente. O mundo está sendo treinado a perder a sua liberdade de ir e vir. As pessoas vão querer isso, porque eu prefiro ter a minha liberdade cerceada e ser protegido do que ter liberdade de morrer. Essa é a ideia que está por trás e que o diabo está infligindo. Na verdade, elas estão aceitando tudo em nome da proteção. Essa é sempre uma tática do diabo, isolar você. Você lembra disso? Segunda coisa é o que vai acontecer depois da crise da pandemia. Olha para cá. Acredite em mim, é inevitável. Hoje, todos os países do mundo estão imprimindo dinheiro para pagar as contas, porque o buraco já é grande. Mas isso nós já vimos em outras épocas, nos anos 80 aqui no Brasil, isso aconteceu, é catastrófico. É inevitável, meu irmão, uma crise financeira mundial. E alguma coisa vai ter que ser feita para resolver isso. Isso é um passo muito importante, uma crise financeira mundial que vem na sequência da pandemia, é com certeza um passo fundamental para abolir o uso de cédulas, de papel, e passar a usar dinheiro de meios digitais, ou esses bitcoins. A China já criou o bitcoin oficial do governo chinês, que é uma moeda eletrônica. Ou seja, e por que vai se justificar acabar com uma moeda de papel? Porque você não tem dinheiro de papel, você controla a corrupção, você controla o tráfico de drogas, porque tudo isso tem que ser passado pelo banco, eletronicamente, você fiscaliza todo mundo. Então, em nome da segurança, todo mundo vai falar, realmente, é fantástico, porque se não tem mais dinheiro de papel, acaba-se um monte de crime. Veja, que se constrói algo que justifica. Qual que é o problema? É que quando você pega uma nota de R$100 e vai na feira e paga, ou na padaria, ninguém sabe o que você fez, ninguém sabe onde você foi, é ou não é? Mas quando você passa o cartãozinho, querido, ele sabe onde você comprou,
Ele sabe onde você estava, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe da sua vida. Então, o diabo sempre vai colocar uma capa na frente. Claro que ele não vai vir com um chifre, um rabo no meio das pernas, um espeto na mão. Ele vem disfarçado e as pessoas vão entrando, vão se mostrando as vantagens. Uma terceira coisa que está em andamento, irmãos, no mundo, é o cadastro mundial. Já existem projetos de se criar um tipo de identidade internacional, que é, mais uma vez, o controle das pessoas. Hoje na China, as pessoas, já existe uma província da China, que é em fase de experiência, que a todo mundo é controlado por um scanner facial, a cidade toda. As pessoas andam na rua e tem scanners poderosos à distância que passam, né, o telefone hoje nosso, né, se alguns aí, no meu mesmo, eu ponho a cara, ele abre. Isso é uma tecnologia que já está aqui, né? Mas essa é uma tecnologia que eu tenho que encostar. Mas lá na China a tecnologia já é à distância. O Brasil, a polícia brasileira, lá de São Paulo, na verdade, ela comprou esse software da China. Tem um irmão de uma igreja associada a nossa em São Paulo, ele é coronel da polícia, ele estava nos contando desse software que foi comprado da China para identificação facial à distância, e a polícia usa com muita precisão no estado de São Paulo. Ele estava nos contando que eles vão para os estádios de futebol e eles escaneiam a face de todo mundo, e tem um banco de dados de criminosos, e os bandidos gostam de ir no estádio, então, principalmente alguns times, então eu não vou falar qual, claro, eu não sei nada, aleluia, não torço para nada, olha para cá, só para quebrar o gelo. E eles dizem que quando o scanner encontra um bandido que está lá nos arquivos da polícia, ele apita, não é? Então ele marca a pessoa, comunica, 2 policiais, os policiais vão exatamente onde a pessoa está, encosta um de cada lado e se identifica, polícia, sem gritaria, sem nada, sai conosco e leva e ninguém nem vê, e vai preso. Você vê que coisa impressionante, está aqui no Brasil já. Agora, o que é isso? Por que a China está fazendo isso? Porque o governo vai começar a identificar comportamento das pessoas. Se você desrespeita certos comportamentos, por exemplo, nessa cidade, você recebe uma pontuação. Se você desrespeita, você perde ponto. Se você respeita, você ganha pontos. Para que serve isso? Porque isso é um experimento, já está em andamento, lá na China. Se você não vai mais poder colocar seu filho para estudar em qualquer escola que você quiser, porque tem escolas que só pode estudar quem tem certa pontuação. Você não vai poder morar em qualquer lugar que você quer morar. Você morar naquele bairro, você tem que ter certa pontuação, porque naquele bairro só mora. E o que isso vai forçar? Vai forçar todo mundo a agradar o governo para ter pontuação e poder. Você vê, o que chama isso? Controle mundial. Já está em completo andamento. Isso está acontecendo, isso não é um absurdo, estou te contando. E isso está agora. O Brasil foi aprovado recentemente essa biometria facial, né, para que todos os nossos dados e os cadastros. Lá na Espanha, em outros países, você recebe um QR Code no celular para determinar o controle de onde você pode ir ou não por causa dessa pandemia. Então, se o guarda te para, você tem que abrir o celular, porque foi enviado um QR Code para saber se você podia estar lá. Você está cerceado o ir e vir. Você não vai mais para onde você quer. Esse controle mundial já está em andamento. É um negócio impressionante. Você quer ver um outro sinal que está do governo mundial? Aquecimento global. Essa história de aquecimento global é um negócio impressionante. A mídia constantemente, ela nos bombardeia com a notícia de que o planeta está em aquecimento e isso vai causar grande calamidade. Eu pessoalmente acredito que essa é uma história que foi criada para ajudar nesse controle mundial. Na última conferência do clima, lá em Paris, foi feita a proposta de se criar um imposto mundial para controlar o clima. Não foi aprovado, mas é assim que funciona. Vai tentar de novo e vai justificar isso. Olha só o que eu vou te falar, e o que eu estou te falando você pode entrar na internet. Vou te contar 2 coisas que talvez você não saiba. Pasme.
Nos Jogos de Inverno na Rússia, no dia especial lá dos Jogos, ia cair uma tempestade. Então procuraram o Putin, o presidente, disseram para ele: o que o senhor vai fazer? Vai chover, vai estragar tudo. E ele, muito arrogante, ele apenas disse: não vai chover. Mas como? Eu estou falando, não vai chover. E não choveu. E depois ele revelou por que não choveu. Existe hoje uma tecnologia já em andamento, né, que está funcionando, que foi usada lá, que são uma empresa que ela bombardeia, ela faz ataque químico nas nuvens. Então a nuvem está vindo, ela vai lá e faz um ataque de produtos químicos para pesar, e a chuva cai antes. Então não chega lá no destino, por isso não choveu. Pastor, então abra depois lá na sua casa e procure Ambev, que é a maior fabricante de cerveja do mundo aqui no Brasil, contratou esse serviço agora no Carnaval de São Paulo, porque tinha muita coisa em jogo e ia chover no dia. E esse serviço foi feito aqui no Brasil, em fevereiro, agora no Carnaval, contratado pela Ambev. Está aí no seu Google. Alguém viu isso? Você viu isso, irmão? É fato, está lá. E não choveu. Isso significa que já existe tecnologia para controlar o tempo, querido. E as pessoas não sabem disso. Significa que eles podem alagar certos lugares e produzir seca em outros lugares. E que vai justificar, e que facilmente podem enganar as pessoas dizendo: está vendo o aquecimento? O bichinho hoje, o animal que é o garoto propaganda do aquecimento solar, são os ursos pandas, se eu não me engano, urso polar, né? É o urso polar. E eles mostram aquelas cenas de ursos esqueléticos, morrendo de fome, porque está derretendo as camadas polares do gelo, e eles estão morrendo. Mas agora chegou uma pesquisa que a população de urso polar cresceu tanto que estão pensando em abrir caça, porque não tem controle. É mentira cabeluda. Está morrendo coisa nenhuma, mas a gente vai aceitando. Tudo isso é o quê? Controle, que está em andamento. É uma coisa impressionante. As pessoas podem ser convencidas e nem imaginam. Uma outra coisa que está acontecendo, já estou terminando, é controle populacional. Desde a década de 70 do século passado existem programas de controle populacional. O argumento era antigamente econômico, mas agora o Greenpeace defende que a Terra não tem condição de ter a quantidade de gente que tem hoje, quase 7 bilhões de pessoas. Você sabe quantas pessoas o Greenpeace acha que a Terra suporta? 500 milhões. Tem 7 bi. Eles não podem matar 6,5. Não vão aceitar. Mas o que você acha que vão fazer? Vão tentar impedir o nascimento. Por isso aí vem, na cola disso vem a ideologia de gênero, o casamento homossexual, a destruição da família. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar menos pessoas do que uma multidão. Controle mundial. Eu sei que você pode pensar: pastor, eu estou te dando fatos concretos, eu estou te mostrando o que está por trás do diabo. Mas também eu quero aqui, uma das coisas que tem acontecido, que muitas pessoas não falam, você não vai ver, é a perseguição dos cristãos. A perseguição dos cristãos tem alcançado proporções alarmantes em todo o mundo. Hoje, para você ter uma ideia, cerca de 200 mil cristãos são mortos todos os anos por causa da sua fé. 200 mil. Ninguém fala nada, você não vê isso, mas isso está acontecendo. Você não vai encontrar isso em notícia nenhuma. São pequenas legislações. Nos países muçulmanos são mortos, mas em outros lugares a lei está mudando para impedir. E isso é um tipo de perseguição. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Hoje os crentes são um grande incômodo, um grande problema, um grande cansaço de almas para os políticos, porque se levantaram, estão definindo, não tem como se levantar de uma vez, porque isso causaria um levante muito grande, e a popularidade seria jogada lá embaixo. Mas isso é um fato, incomoda, atrapalha, e está em franco andamento leis que vão nos cercear. Acredite em mim, amado, vai ser cada dia mais difícil reunir. Olha aqui a situação. Isso não vai mudar.
é uma perseguição em andamento. A dificuldade de reunir. Você acha que vão liberar amanhã, depois dessa pandemia, grandes eventos como nós estamos acostumados a fazer? Tudo vai ser muito mais difícil, porque o diabo está perseguindo, está tentando impedir a igreja de se reunir, se posicionar. É um fato, é uma coisa que está acontecendo e que não vai mudar. As práticas religiosas vão se tornar cada vez mais difíceis, até que se levante uma religião mundial, porque ela vai acontecer, porque o anticristo tem uma parte religiosa, porque ele vai exigir adoração. E o Papa, há pouco tempo, já se manifestou fazendo um comentário sobre isso, da possibilidade de uma religião mundial. Então são assuntos que estão aí, estão rodando, e que às vezes você não percebe, mas o inimigo está trabalhando por trás. Existe uma mente maligna que está agindo, e a ONU certamente é a principal delas. E eu lembro você, não virá de uma maneira imposta. Hitler assumiu o governo democraticamente, todo mundo queria, e foi dominado. O diabo está criando um caos, para que ele traga a solução. Eu vou encerrar te dizendo de 3 hipóteses, que se acontecerem, elas podem rapidamente colocar um governo mundial para funcionar. A primeira, veja, essa pandemia é terrível, mas ela não é tão letal assim. Mas se acontecer uma pandemia, onde 1/3 da população mundial vai morrer, imagina o estado de Goiás, aqui que tem 7 milhões de habitantes, e se numa tacada morrer 2 milhões de pessoas, você faz ideia do pânico que as pessoas vão entrar? 2 milhões, a cada 3 pessoas dentro da sua casa, uma certamente morre. Seria um desespero. Numa situação de desespero, as pessoas aceitam qualquer coisa, abrem mão de tudo, e um controle mundial vem. Isso é uma opção, que o diabo é que está por trás dessas coisas. Deus coloca limites nele, a igreja se posiciona, mas o arrebatamento vem. E quando os vencedores são tirados, aqueles que o detêm são tirados, é essa hora que o governo acontece, nós não vamos estar aqui. Uma segunda hipótese é uma grande guerra mundial. Não duvide, o diabo pode tramar a guerra, e quando a guerra vem, meu irmão, é estado de caos. Se você assiste os filmes da guerra, aí não adianta ter dinheiro, tudo é bombardeado, tudo é destruído. O rico e o pobre pegam a fila para pegar um pão, a fome é estabelecida, é caos completo, todo mundo depende do governo para comer, não adianta ter dinheiro porque ele não vale nada. Isso é uma possibilidade. Se uma coisa dessa acontece, rapidamente um governo mundial pode se estabelecer. E a terceira possibilidade é uma invasão alienígena. Você fala, não, pastor, agora você viajou. Eu não creio numa invasão alienígena. Alguém viu a reportagem do Pentágono? O irmão viu também vários, né? Se vocês viram. Os caças americanos, está lá na internet, vocês podem entrar para ver. Eles filmaram um objeto alienígena. Não dá para ver nada, você vê um negócio lá, mas eles falam que é. Eu vou te dizer uma coisa, você crê nisso, pastor? Não, mas essa vai ser provavelmente a explicação para o arrebatamento, porque nós vamos sumir, irmãos. Aleluia. Aleluia. Quem vai explicar isso? Se não uma invasão. E uma invasão de fora, meu querido, exige um governo mundial para proteger. As pessoas vão estar apavoradas, vão se entregar. Percebe? Eu sei, você pode jogar fora, se você quiser, mas não jogue fora as profecias. Haverá um governo mundial. Eu estou te mostrando sinais dele, práticos, evidentes. Eu te mostrei Israel, te mostrei a figueira, te mostrei Jerusalém, te mostrei o templo. Eu te mostrei sinais do governo mundial que estão em andamento. Nós estamos às portas. Eu não estou aqui nessa noite para te assustar, mas para te acordar, para te chamar à luz, para te dizer, tira o coração daqui e leva o seu coração para o céu. Anseie, não tenha medo da vinda do governo mundial. Deseje sair desse mundo, levado
para casa, onde nós viveremos eternamente com Ele. O fim está próximo, mas para nós é o início da glória. É assim que eu vejo. Alguns estão com medo do que vem. Eu estou alegre, porque esse Senhor vem, e Ele vem nos buscar, e Ele está às portas. Vamos ficar de pé. Vamos cantar Maraná. Eu sei que eu já passei aqui da hora, mas eu queria 5 minutinhos. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Você dissesse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a volta de Jesus ainda precisa acontecer a construção do templo, mas para o arrebatamento não precisa acontecer mais nada. Pode ser agora mesmo, pode ser essa noite. O Senhor venha nos buscar. Maranata. Vamos cantar essa canção e vamos dizer para o Senhor que o nosso coração é dele. Deixa Ele ganhar o seu coração. Se o seu coração está frio, pede para Ele esquentar ele. Se você está apático, fala para o Senhor tirar toda a frieza do seu coração. Fala: eu quero estar entre aqueles, ó Deus, que vão subir, não porque eu mereço, mas porque eu sou filho amado. O Senhor é a minha justiça, e eu creio na sua graça, que me transforma, que me renova, que me esquenta o coração. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Pega suas mãos para Ele, querido. Bote-se no teu coração. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás nos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aqueles que estão apaixonados. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro